pessoal, tudo bem? Estamos chegando na reta final do nosso curso de elementos de álgebra. Hoje a gente vai construir um corpo usando geometria e aí a gente vai fazer uma aplicação das extensões simples de corpos para resolver, para dar uma resposta para algumas perguntas geométricas que foram feitas na antiguidade e só encontraram respostas depois que a teoria algébrica que a gente aprendeu neste curso foi desenvolvida. Então vamos lá, vamos conhecer o corpo dos números construtíveis. Então, o corpo dos números construtíveis surge de um jogo que eu vou descrever assim. Você só tem uma régua, um compasso e um plano complexo, todo em branco, com dois números complexos marcados, o 0 e o 1. A gente vai chamar um número complexo de construtível se ele for o 0, o 1, que são os números que já são dados no início do processo, ou se ele for um ponto que você consegue obter através da interseção de um par de retas, de uma reta e de um círculo, ou de um par de círculos que você vai construir usando a régua e o compasso. Como que você vai construir retas e círculos usando a régua e o compasso? Então a história é assim. Com a régua, você pode traçar qualquer reta que liga dois pontos que já foram construídos. A gente chama essa reta de L de PQ. L de PQ é a reta ligando os pontos distintos PQ, mas estes pontos distintos você não pode escolher quaisquer nesse seu plano complexo em branco. Tem que ser pontos que já foram construídos previamente. Então, por exemplo, você pode pegar o ponto 0 e o ponto 1, que são dados, e ligá-los por uma reta com a sua régua. O compasso, você pode usá-lo do seguinte jeito. Você pode abrir o compasso na distância entre quaisquer dois pontos que já foram construídos e daí centrar o seu compasso em qualquer outro ponto que já foi construído e traçar o círculo centrado neste ponto previamente construído com o raio dado pela distância entre quaisquer outros dois pontos distintos previamente construídos. Todo número complexo que pode ser obtido por esta construção se chama um número complexo construtível. Ele pode ser construído usando régua e compasso apenas. Agora, vamos começar a descobrir quem são os números construtíveis. Então, olha só, está marcado lá no seu plano complexo dois pontos. Só existem no começo dois pontos construídos, dois elementos no conjunto de números construtíveis, o 0 e o 1. Daí você pode pegar a sua régua e traçar a reta ligando o 0 e 1. Além disso, você pode centrar o seu compasso no 1, abri-lo na distância 0, 1 e traçar a circunferência centrada no 1 de raio 1, usando o compasso. Esta interseção aqui, que é o número 2, é um novo número construtível, porque você conseguiu obter este número usando os números construtíveis anteriores, que eram o 0 e o 1, a sua régua e o seu compasso. Agora, é fácil ver que você consegue, do mesmo jeito, produzir o número 3, por exemplo. Você simplesmente centra o compasso no 1, faz a circunferência de raio 1 centrada no 2. Você pode fazer a circunferência de raio 1 centrada no 2, porque você pode tomar o seu compasso aberto, digamos, entre 0 e 1, ou entre 1 e 2, que são dois pontos que já foram construídos, centrar depois no 2 e construir o círculo. Então, é fácil ver por esse desenho que eu fiz, assim a gente vai obter o 3 como número construtível, e podemos fazer para o lado esquerdo da reta também, né? A gente pode construir a circunferência de raio 1 centrada no 0, e aí a gente vai obter o menos 1 aqui como ponto construtível, e assim por diante. Essa circunferência passa aqui, né, no 1, ambas. Então, a conclusão é que todos os números inteiros são construtíveis. A gente pode obter qualquer número inteiro a partir do 0, 1 e da régua e do compasso, né? Traçando o eixo X, a reta que liga 0 e 1, e em seguida traçando círculos de raio 1 centrados no 1, no 2, no 3 e assim por diante. Muito bem. Agora eu vou fazer uma observação que possivelmente vocês conhecem da geometria plana, é que se eu tenho uma reta e um ponto, usando a régua e o compasso, eu sempre consigo construir a reta perpendicular a essa reta L passando pelo ponto e a reta paralela a essa reta L passando pelo ponto. Então, se você quiser, você pode até lembrar lá
como que a gente constrói perpendiculares e paralelas, passando por um ponto dado, perpendiculares e paralelas a uma reta dada, usando a régua e compasso. Observado isso, eu afirmo que todos os elementos que são da forma A mais BI com A e B inteiros são construtíveis. Então, todos os números complexos que são da forma A mais BI, mas A e B são inteiros, a gente consegue construir. Olha, isso é análogo à construção dos inteiros na reta. A gente tem a reta, onde nós construímos todos os inteiros. Agora a gente pode traçar as perpendiculares com a régua e o compasso, e aí do mesmo jeito, centrando o compasso aqui e fazendo a circunferência de raio 1 centrada no inteiro que já foi construído, a gente consegue construir este inteiro mais i. E aí depois de novo, você continua, vai ganhar mais um inteiro aqui da forma A mais BI com B inteiro, então você consegue construir esse Z de I, né, que são todos os números da forma A mais BI com A e B inteiros. É só fazendo perpendiculares e usando o compasso para estender a construção de inteiros para essas retas perpendiculares. Agora vamos ver uma coisa mais bacana. Se a gente já construiu dois números complexos alfa e beta, então a gente pode construir 1 sobre alfa, quando o alfa é diferente de zero, o alfa vezes beta e o alfa mais beta. Vamos mostrar, por exemplo, que a gente consegue construir o alfa mais beta. E aí eu deixo para vocês descobrirem aí como que constrói o 1 sobre alfa e o alfa vezes beta. Então, como é que constrói o alfa mais beta? A gente primeiro traça a reta ligando 0 e beta, porque o 0 é construtível e, por hipótese, o beta também. Depois, a gente traça a paralela a esta reta que liga 0 e beta, passando por alfa. Traçamos a paralela com a régua e o compasso. Aí, a gente mede, a gente abre o compasso na distância 0 beta, a gente abre o compasso na distância 0 beta, e depois centra o compasso em alfa e traça a circunferência centrada em alfa, cujo raio é a distância entre 0 e beta. Este ponto de interseção aqui é exatamente alfa mais beta, né? A gente pegou alfa e somou, se você essa pensar em números complexos como vetores aqui, né? A gente pegou o alfa e somou este vetor que é o número complexo beta. Então, essa construção providencia para a gente a soma de alfa e beta, dados que alfa e beta já foram construídos. Também é possível construir o inverso de alfa, quando o alfa é diferente de zero, e o produto de alfa por beta. Terceira observação, se dois números reais, R e S, foram construídos, podem ser construídos, o inverso de R, quando R é diferente de zero, e o produto de R por S também podem ser construídos. Eu vou mostrar para vocês um destes casos, que é se um número R não nulo foi construído, como que a gente constrói o 1 sobre R? Então, a gente constrói 1 sobre R assim, ó. Aqui está a reta real, já tenho o 0, o 1 e o R por hipótese já foi construído. Aí o que a gente faz é traçar a perpendicular passando por 1, a perpendicular ao eixo x passando por 1, a perpendicular ao eixo x passando pelo R, tudo bem? E aí nós abrimos o compasso na distância entre 0 e 1 e centramos o compasso em R e traçamos a circunferência de raio 1 centrada em R. O que vai aparecer? Vai aparecer a interseção com a reta perpendicular ao eixo x no ponto R mais I, né? Porque a coordenada real deste número complexo aqui é R e a coordenada imaginária é I, porque a gente traçou uma circunferência de raio 1, tudo bem? Então, assim, a gente construiu o ponto R mais I. Agora, a gente pega a régua e liga o R mais I com o 0 e toma a interseção dessa reta com a reta vertical passando pelo 1. Eu afirmo que este número complexo é o 1 mais 1 sobre R vezes I. Por quê? Claro que a coordenada real é 1, que ele está na reta perpendicular ao eixo x passando por 1. Por que a coordenada imaginária é 1 sobre R? Por semelhança de triângulo. Este triângulo com lados de comprimento R
1, né, com vértices 0, R e R mais I, é semelhante ao triângulo com vértices 0, 1 e o vértice que a gente quer encontrar, certo? Então, se você dividir este segmento que liga R mais I com R de comprimento 1 por este segmento de comprimento R, se você dividir o comprimento de segmento 1 pelo comprimento de segmento R, isso tem que dar a mesma coisa que dividir o comprimento do segmento que a gente está buscando, x, pelo comprimento, pela distância entre 0 e 1, que é 1. Então, viram? Esse x é exatamente 1 sobre R. Então, este número complexo aqui é o 1 mais 1 sobre RI. Agora, basta abrir o compasso na distância entre o ponto 1 e o ponto 1 mais Rzinho sobre I. Essa distância é 1 sobre R. Centrar no zero e traçar. A interseção com o eixo x vai ser exatamente o 1 sobre R. E daí eu deixo para vocês a construção do R vezes S. Então, se a gente consegue construir um R não nulo, a gente também consegue construir 1 sobre R. Observação 4. Se a gente consegue construir um número complexo alfa, também dá para construir I vezes alfa, o conjugado de alfa e menos alfa. Essa é fácil, pessoal, bem simples de provar, eu deixo para vocês verificarem. E agora, uma observação já muito legal. Todo elemento do corpo Q estendido por I, ou seja, do corpo constituído das combinações lineares de 1 e I com coeficientes racionais, é construtível. Isso agora já é uma família bem grande de números construtíveis, né? A gente consegue construir todos os racionais e todos os números complexos com coordenadas racionais, portanto, tá? Por quê? Porque o número real é a razão entre o número racional, me desculpa, é a razão entre dois números inteiros, sendo que um deles é não nulo. Os inteiros eu consigo construir todos. Então imagina que eu quero construir A sobre B, onde A e B são inteiros, e B é diferente de zero. Então eu construo o inteiro A, construo o inteiro B, e daí eu construo 1 sobre B, porque a gente já sabe que se a gente constrói um número real R, a gente consegue construir 1 sobre R, construo 1 sobre B, e aí eu construo A vezes 1 sobre B, porque a gente sabe que se eu consigo construir R e S, eu consigo construir o produto de R por S. Então, se eu construo A sobre B e construo C sobre D, eu também consigo construir, pela observação 4, I vezes C sobre D, e a soma de dois construtíveis é construtivo, que a gente já provou, fizemos até a demonstração, que se você consegue construir dois complexos, consegue construir a soma. Então, isso é muito legal. A gente acabou de descobrir que os números complexos construtíveis formam um corpo, que a gente vai chamar de F dos construtíveis. Este corpo contém como subcorpo a extensão quadrática de Q por I, e ele está, por definição, contido nos números complexos. Por que os construtíveis formam um corpo, pessoal? Porque a gente provou, ou pelo menos apresentamos estes fatos, né, que a soma de dois construtíveis é construtível, que o produto de dois construtíveis é construtível, que construtível não nulo tem inverso construtível e que o zero é construtível, dado, e o 1 é construtível. É como a operação de soma e produto é a operação de C, todos os requisitos para que isso forme um corpo tão cumpridos, e essa observação é realmente fantástica. Assim. Existe um corpo maior do que o corpo dos números racionais, de fato, maior do que a extensão dos números racionais pela unidade imaginária I, que é definido geometricamente. Esse corpo tem uma definição puramente geométrica. Ele é constituído de todos os números complexos que você consegue construir com régua e compasso a partir de 0 e 1. Então, viram? A gente tem um objeto que nasce da geometria, que é o conjunto dos pontos construtíveis no plano complexo ou no plano usando régua e compasso,
e a gente conclui que esse conjunto tem uma estrutura algébrica muito rica, que é a estrutura de corpo. Produto de construtível é construtível, construtível não nulo é inversível, soma de construtível é construtível, e aí a gente consegue aplicar a teoria de corpos para este corpo de números construtíveis. A pergunta que vai nos interessar agora, para a gente conseguir responder algumas perguntas geométricas antigas, é quais números que são construtíveis, que estão neste corpo, e quais que não estão. Será que a gente pode usar o conhecimento sobre a álgebra deste corpo, sobre extensões algébricas, para entender quando que um determinado número pertence ou não aos construtíveis? E isso é exatamente o que a gente vai fazer na próxima e última aula no nosso curso de elementos de álgebra. Eu espero todos vocês lá, um abraço e até breve.